Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Amanda Alquart Podcast. E hoje é um episódio especial porque estamos aqui com uma convidada, a Fernanda Araújo, que é aluna de workshops meus, cadeira cativa no podcast, entendeu? Ela acompanha tudo. E, inclusive, foi um episódio ou alguns episódios desse podcast que fizeram ela estar aqui hoje, porque a gente tem muita figurinha para trocar aqui sobre ciência, transtornos mentais, verdades e inverdades. Então, a gente vai trazer muitas provocações, reflexões, questionamentos. A gente também não tem, assim, uma pretensão de, tipo, meu Deus, somos os donos da razão, mas sim de questionar as coisas que muitas vezes são tidas como pedras, né? Como escritas em pedras. E... Enfim, tô muito animada para esse papo aqui. E se tu não tá inscrita no canal, no YouTube, por favor, inscreva-se, curte o vídeo e, enfim, fica aí atenta para poder receber mais episódios. Se tu tá ouvindo pelo Spotify, começa a seguir o canal no Spotify e avalie o Spotify também, avalie o nosso podcast, que assim ajuda o Spotify a entender que esse episódio é interessante, que esse canal de podcast é interessante, ele pode recomendar para outras pessoas. Fernanda, seja muito bem-vinda. Primeira convidada desse podcast. Nossa, que responsabilidade. Responsabilidade. Mas a ideia é aqui, assim como eu faço os meus episódios do podcast como se eu estivesse conversando com uma pessoa, a ideia é a gente aqui, estamos conversando e tem uma câmera gravando. Entendeu? Certo. Enfim, Fernanda, por que eu quero trazer aqui nesse primeiro momento, que é o seguinte, esse episódio está acontecendo porque a Fernanda me convidou para um café virtual para a gente falar sobre transtornos mentais e coisas do tipo. A Fernanda é cientista, então ela tem suas pós-graduações, é cabeçona das pesquisas científicas e é formada em psicologia também. E ela ajuda outras pessoas na sua pesquisa científica também. E, enfim, fala... como é que eu... acho que esse assunto foi... Nossa, travou aqui, várias informações na cabeça. Tu me chamou para o café virtual, Fernanda, por conta daquele episódio que eu falei sobre os transtornos mentais. Acho que foi essa a pauta, né? E o que te chama, assim, sobre isso? Nossa, o que fez tu? Nossa, eu preciso trocar essas figurinhas com a Amanda, assim. O que te chamou? Fala um pouco de ti, assim, tipo, nossa, Amanda, eu preciso falar isso aqui. Tá. Por que eu quis conversar mais disso com você? Porque acho que você tem um ponto de vista que não é para colocar as pessoas dentro de caixinhas. Sim. E a tendência no mundo hoje é ficar colocando as pessoas dentro de caixinhas. E quem não está dentro de uma caixinha, a própria pessoa busca se colocar dentro de uma caixinha. Porque isso traz conforto. Uhum. Traz conforto de quem sou eu, o que eu estou fazendo no mundo, qual que é a minha resposta, qual que são as minhas reações ao que me acontece, tudo assim, está pré-estabelecido quando você está dentro de uma caixinha. E é confortável. Para quem está, e também aí a gente pode falar que existe todo indústria de serviços mesmo, para pessoas que estão dentro da caixinha. Eu não estou falando só de remédio, tomar remédio, estou falando de terapeutas e todo mundo envolvido para colocar as pessoas nas caixinhas. Eu não aguento mais. É só aquele áudio, né, que tem as sessões. Eu não aguento mais. Não aguento mais. Sabe que tu falando isso, assim, me veio muito uma palavra na cabeça, que é controle. Em dois sentidos. Tanto porque quando tu coloca a pessoa dentro de uma caixinha, que geralmente é no sentido negativo, olha, fulano, tu tem um problema aqui, tu te encaixa nessa caixinha desse lugar aqui, porque tu tem esse problema aqui, tu tem essa disfunção aqui. Isso é uma forma de controlar, às vezes, as pessoas, tu acreditar que elas têm... existe algo de errado com elas, né?
Mas também as próprias pessoas que buscam os diagnósticos, as caixinhas, etc., e não sei o quê, elas estão buscando esse controle Então, como uma forma de buscar segurança, né? aham, Tu sabe que eu já tive clientes assim que tinham, Amanda, eu acho que eu tenho um apego ansioso, e eu acho que o fulano tem apego evitativo. E eu olho e digo assim, para mim não me importa que tipo de apego que é. Eu digo assim, sai dessa caixinha. Porque a gente vê na rede social. Será que tu tem apego ansioso? Será que tu tem apego evitativo? Será que tu é isso? Será que tu é aquilo outro? Será que o fulano é narcisista? E, e fica esse encaixotamento. E aí a verdade é, eu tenho muito essa coisa assim, isso aqui tá me ajudando ou tá me atrapalhando? exatamente. O que que eu vou fazer com essa informação? Legal, agora eu sei que eu sou evitativa. O que que eu vou fazer com essa informação? Uhum. O apego evitativo, a pessoa vai ficar querendo evitar contato com a pessoa de apego dela quando a pessoa deixa ela muito tempo fora, muito tempo separada. O que que eu faço com essa informação? Eu sei que eu vou evitar o outro, então sou eu que tenho que mudar meu comportamento, porque é, o outro não tem nada que ver com isso, assim. Até pela teoria de apego, isso veio lá da relação com a mãe quando era pequeno. Então, o que que a pessoa adulta agora tem que ver com os meus problemas com a minha mãe quando eu era Exato. pequena, que eu nem lembro? Ui. E tem uma. Nossa, parece um sino, assim, né? Claro. Tem uma questão, assim, que eu sempre falo, né? Que essas caixinhas, seja de um diagnóstico ou não, tá? Porque às vezes a pessoa não recebeu um diagnóstico, ela diz assim, Amanda, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu sou uma pessoa muito impaciente. A pessoa fala, eu sou assim, eu tenho isso, né? A pessoa, eu digo assim, cara, tu leva aquilo ali pra tua identidade, tu Aham, cristaliza aquilo em ti, e aí fica muito mais difícil de mudar. E, e aí, o que que acontece, por exemplo? Aí, já indo para a parte mesmo de diagnósticos psiquiátricos, vamos colocar assim, né? Cara, a pessoa é diagnosticada. Uma pessoa me escreveu isso. Eu não sei se foi em algum comentário de alguma publicação ou alguém queria saber das minhas sessões. A pessoa falou assim: eu sou diagnosticada com depressão. Então é quase como, tipo assim, é, eu sou diagnosticada com quase assim, né? Eu sou diagnosticada com uh, esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, que é uma doença degenerativa, uma coisa assim, né? Até onde a gente sabe, não tem cura, né? Ok. Parece que é aquele carimbo que tu dá no boi. isso. Queima ali. Isso aqui. E isso é muitas vezes um grande impeditivo para a pessoa se curar e se transformar, porque aquilo ali pesa, entendeu? Uhum, Mas. E tem muita gente que acredita que não tem cura, por exemplo. Eu atendi já. Isso eu até falei acho que num episódio recente do podcast, que uma menina queria saber das minhas sessões terapêuticas e tal. E ela tem diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Que, cara, pra mim é o que é? A pessoa tem uma ansiedade. Pra mim, a ansiedade é uma emoção, né? Ela tem uma ansiedade que consome ela, digamos assim, que controla ela, que tá todos os dias ali martelando. Ela vai num médico, a pessoa diz: tu tem isso, né? Tu tem aham, TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Só que não é uma coisa que não tem cura, é uma coisa que, tipo, tu tá passando por aquilo ali. E aí eu falei pra ela, olha, mas isso aí a gente trata, é possível curar, tu te liberar disso. Não tô, falei pra ela, eu falei isso, não tô dizendo que tu nunca mais vai sentir ansiedade, porque somos seres humanos, temos emoções. E mas não é o que os profissionais falam, eles falam que pode até curar e volta. aham. É isso mesmo. Ponto de vista, assim, sobre essa onda tão grande de diagnósticos, assim, que tem hoje em dia, assim, Fernanda, porque eu não sei se é uma coisa que é uma impressão nossa por conta das redes sociais, que isso está sendo muito mais falado, mas parece que hoje a gente tem muito mais diagnósticos, e eu não tô nem falando de neurodivergências, né? Enfim, que às vezes
até, enfim, falando de qualquer diagnóstico, na real, incluindo neurodivergências. É uma onda muito grande, assim, parece que cada vez tem mais. Qual é o teu ponto de vista, assim, sobre isso? O que tu tem a dizer sobre isso, assim? Tem cada vez mais. Tem cada vez mais, e com as redes sociais o negócio só de como é que é uma palavra? Assim, descambou geral, entendeu? Que todo mundo tem acesso aos critérios diagnósticos hoje. Uma coisa que estava guardada dentro do consultório do psiquiatra antes, hoje todo mundo tem acesso. Então você não precisa ir a um psiquiatra para saber que tem ansiedade. E aí os médicos eles falam disso também sobre as outras doenças, né? A pessoa vem com o diagnóstico do Google. Que dá para fazer mesmo. Tem gente que faz terapia com o chat GPT, que fica perguntando as coisas para ele, falando das emoções, não sei o quê. Então, assim, é fácil conseguir esse diagnóstico, e aí ele vem com, parece que é um selinho que você põe na testa, sei lá, em algum lugar, e aí o diagnóstico chega antes da pessoa. Porque, não, olha, eu tenho ansiedade, é que eu tenho ansiedade. Então, tudo que eu fizer a partir de agora, você releva porque eu tenho ansiedade. Então, a pessoa pode ser escrota, ela pode ser sem educação, ela pode ser pode fazer o que quiser. É por causa da minha ansiedade. É porque eu sou autista. Porque isso. Porque aquilo. Não, né? A gente tem regras para viver em sociedade e para ter as relações. E elas continuam existindo mesmo com os diagnósticos. Porque é aquela coisa, o que você faz com essa informação quando você tem um diagnóstico? O que você faz com isso? Você vai usar de muleta ou você vai usar para se entender? Então, por exemplo, o diagnóstico de autismo. Uma das coisas que tem é que a pessoa tem muita sensibilidade a sons, a estímulos, tá? A partir do momento que você entende que, poxa, eu tenho mesmo sensibilidade aos sons, o que eu posso fazer? Para eu não ficar mal quando tiver muitos sons, porque eu vou sair na rua, vou estar no supermercado, vou estar numa loja, vai ter um monte de som que eu não gosto. O que eu faço para conseguir passar essa barreira? Mas não, a pessoa fala, não, eu tenho sensibilidade ao som, então você faça o favor de desligar esse som aí. É o negócio do controle, porque o controle tá na pessoa, ela tem esse aval de que eu tenho um diagnóstico, eu tenho esse selinho, e então eu posso mandar nas outras coisas agora. E isso, claro, que eu tô falando do efeito que a gente tem agora, do jeito que tá. Sim. Mas, assim, os transtornos existem? Existem. Tem gente que sofre muito com isso? Sofre. Inclusive, um dos critérios para receber um diagnóstico que parece que é ignorado, é o quanto de sofrimento psíquico isso traz e o quanto de incapacidade te traz. Assim, você tem problema tanto com som que você não consegue sair de casa, e isso atrapalha toda a sua vida. Porque pode ter gente que não vai atrapalhar a vida não sair de casa, porque ela tem ali um suporte, tem uma rede de pessoas que vai fazer as coisas por ela, e ela não vai sofrer. Aí a gente começa a falar do contexto. Sim, e tu sabe que... Nossa, me faltou agora o que eu ia falar. Gente do céu. Lembrei. Isso que tu estava falando, assim, é que muitos dos diagnósticos realmente são usados para estagnar as pessoas. Entendeu? É que eu não faço tal coisa porque eu tenho autismo. E sabe o que é pior? Porque, assim, ó, agora já expandindo um pouco mais, né, os horizontes. Existem linhas, por exemplo, que falam que, especialmente o Access Consciousness, que é um conjunto de ferramentas, assim, para expansão da consciência, para destravar a vida, assim, que é muito pragmático. O Access Consciousness é muito pragmático, assim, é muito interessante, sabe? E para mim é muito... o Access, assim, simplifica muitas coisas que às vezes tava no meio da espiritualidade, coisa tipo, simplifica isso aqui, assim, sabe? É leve para mim. E dentro do Axis existe esse entendimento de que pessoas com neurodivergências são consideradas X-Men, ou seja, têm poderes
diferentes de outras pessoas. E olha que engraçado, não por Legal. acaso, ontem eu estava vendo o criador do Axis, que tem 80 e poucos anos, assim, mas é um cabeção. E ele estava falando sobre isso, sobre essas crianças, assim, que chegou, quando começou, assim, acho que faz uns anos já, das pessoas, assim, ele atendia pessoas e tal, e alguém chegou pra ele, tipo, ai, eu acho que era uma criança autista. Ai, conserta o que tem de errado com ele, assim, tipo, vê o que tu consegue fazer pra mudar isso e tal. E ele ficou se questionando, tá, mas não tem nada de errado com ele, entendeu? Mas as pessoas já partem do princípio de que há algo de errado. E o ponto de vista dele é o seguinte, que essas pessoas têm poderes diferentes e que elas não se encaixam nessa realidade. Por exemplo, ele estava contando de uma história que ele vivenciou de uma criança que se comunicou com a mãe de forma telepática, porque não conseguia, não tinha muita comunicação verbal, e, tipo assim, acho que ele se comunicou, era uma coisa assim, ele se comunicou telepaticamente com a mãe, que ele queria um suco, a mãe perguntou no lugar onde eles estavam se tinha suco, aí foi servir, e ela foi confirmar, suco? E a criança, tipo, meio que, ela resmungou alguma coisa, assim, e a mãe ficava frustrada que a criança não falava. E ele falou assim, cara, a criança ficou incomodada porque, tipo assim, ela não a mãe quer que a criança fale verbalmente e a criança tem uma outra comunicação, né? Existe isso também. Eu tenho esse ponto de vista, assim, eu não enxergo pessoas com diagnósticos, seja o grau de autismo que for, tá? Eu não enxergo como uma pessoa problemática. Eu enxergo como uma pessoa diferente, sinceramente, assim. É que nem eu digo assim, cara, me bota um louco pra conversar na minha frente, uma pessoa esquizofrênica, uma pessoa assim, do jeito que for, mas não, olha, eu chamando esquizofrênico de louco, mas tu entendeu, né? Às vezes pessoas que estão fora da realidade mesmo. Me bota uma pessoa dessa pra conversar na frente, mas não me bota uma pessoa com uma fratura exposta, não consigo lidar. Sangue Claro. não, mas na loucura, eu ando na loucura da pessoa. E, e aí tem muito isso também, Fernanda, eu acho que eu lembro que tu falou até assim sobre os parâmetros também para esses diagnósticos que são meio subjetivos. Os diagnósticos. Só uma coisa, só fazendo um gancho aqui. Para quem está curtindo esse assunto, gente, assista esse episódio aqui. E tem um episódio em que eu falei bastante, acho que o nome do episódio é a verdade sobre transtornos mentais, que eu estava lendo um livro do Gabor Maté, que é um médico húngaro, muito legal, assim, que está indo bastante contra a maré, que é, deixa eu ver o nome do livro, O Mito do Normal. Saúde, trauma e cura em um mundo doente. É muito legal. E ele questiona muito a questão de alguns dos diagnósticos psiquiátricos, eles serem subjetivos, é um conjunto de sintomas que alguém determinou que é uma doença e que não tem marcadores biológicos para determinar, é isso aqui. Então, se acumula vários níveis de subjetividade, né? Então, tipo assim, ok, tem lá o manual de tipo, o que caracteriza a depressão, o que caracteriza o autismo, o que caracteriza, nossa, várias síndromes e coisas do tipo assim. Então, aquilo ali já é um conjunto de sintomas e ainda vai ter o profissional que vai atender alguém e que vai ter que conectar a pessoa com o que está ali nos sintomas. Então, tem uma outra camada de interpretação ali. Qual é o teu ponto de vista sobre isso, Fernanda? Assim? O que tu enxerga? E lembrando que, tipo, tu tá dentro desse meio científico, assim, né? Sim, sim. Lidando com essas coisas também, enxergando isso, enfim. Então, isso é o que eu tenho mais estudado atualmente, sobre os diagnósticos. Eita, garganta. Tá falhando. Eu tenho estudado sobre os diagnósticos e essas coisas todas. A gente tem alguns chamar manual diagnóstico e estatístico, que é o que o autor deve falar. E também esse manual diagnóstico e estatístico ele é editado pela Associação de Psiquiatria Americana. Então está circunscrito no mundo ocidental
com dinheiro, enfim, é circunscrito ali a uma galera, são médicos que fazem parte desse grupo. É tipo ganhar o Oscar. Quem que ganha o Oscar? Quem foi votado pela academia de cinema lá, que tem um grupo de pessoas que tá naquela academia. Eles que votam, não é a gente, entendeu? São eles. E aí o filme ganha porque aquelas pessoas votaram. E aí são pessoas de um círculo muito específico. O E peraí, círculo. isso significa que é o melhor filme do mundo? Não. Não, nunca é. Nunca é. Nunca é. E tem toda a campanha do Oscar, né? Que é o que você faz fora do filme para conseguir agradar essa academia. Mas, enfim. É, assim, é uma coisa horrorosa, muito feia? Não, não é, mas é assim que funciona. Eu acho que a gente tem que entender as coisas como elas funcionam, de verdade, para não ficar endeusando coisas. Então, assim, é um grupo de seres humanos que erram, que eles têm uma vivência deles ali, circunscrita ao que eles conseguem viver, e quando eles se juntam, tem, eles discutem os diagnósticos. É isso. Tem um outro manual, que é o manual da Organização Mundial da Saúde, que chama CID, e nesse manual tem todas as doenças do corpo, todas as condições de Sim. saúde do corpo. Então tem um capítulo que é só de coisa de osso, tem um capítulo que é só de sistema digestivo, e aí tem um capítulo que é dos transtornos mentais. E aí esse é editado pela Organização Mundial de Saúde. Então são os interesses de uma organização que faz parte do ecossistema ONU. E a ONU, ela tem a agenda dela, né? Ela tem agenda, ela tem um financiamento, tem países que mandam dinheiro, tem países que não mandam mais dinheiro. Por exemplo, os Estados Unidos deixou de mandar dinheiro para a ONU. E isso implica em um monte de coisas que a ONU vai fazer, porque não tem mais dinheiro. Aí tem coisas muito legais que é só a ONU que consegue fazer, tipo, ir nesses lugares de guerra, dar comida, essas coisas tem. Mas também tem umas coisas que eles fazem que talvez não precisasse fazer. Enfim, e aí, mas assim, a gente tem que entender, são organizações feitas por pessoas, elas têm interesses, elas têm uma agenda, Tem existe o financiamento. tem um financiamento, assim, quem rastrear a origem do dinheiro sempre ajuda a gente a entender por que as coisas são do jeito que elas são, Uhum, uhum. enfim. Aí tá, aí vou falar do DSM, que é o da Associação de Psiquiatria Americana, que eu conheço mais a história, ele foi mudando ao longo do tempo para se adequar ao que esses médicos estão vendo na clínica deles. E aí a gente tem a primeira edição é dos anos 40, aí depois teve uma nos anos 60, eu posso estar me confundindo nas datas. A terceira edição, que foi nos anos 80, foi aí que veio a ideia de transtorno, que em inglês é disorder. É Uhum. uma desordem bioquímica. Foi aí que veio a ideia da desordem bioquímica. Junto desse terceiro DSM, teve o lançamento daquele remédio fluoxetina, Uhum. que ele revolucionou assim a forma de ver a depressão, porque ele é um medicamento que era muito melhor do que os que tinham na época, e porque ele trazia um bem-estar e com efeito ali que não precisava, o que, assim, até onde eu me lembro, de estudar, né? Porque a gente não viveu isso. De Sim. estudar. Os outros remédios, eles traziam uma letargia, assim, não era tão legal de tomar. E a fluoxetina, você ficava bem quando você tomava, sem tantos efeitos ruins, por causa do mecanismo ali que o Sim. remédio atua. Depois vieram muitos outros remédios muito melhores, e hoje em dia a gente tem remédios melhores de usar. Mas aí, assim, vem junto uma ideia associada do que é o transtorno com o remédio. Aí você fica, aí tem, né? Aí tem. Mas enfim, foi passando e aí em 2010, por aí, foi nessa década que eles lançaram um outro manual, que é o que é vigente até agora.
assim, a gente escuta nos meios acadêmicos que o financiamento para o DSM, o próximo que eles queriam fazer, não rolou esse financiamento, então meio que tá parado esse projeto. Mas aí coisas que a gente escuta também, né? Eu não tenho fontes, as fontes são o pessoal fala. Sai de corredor. Corredor. Que eles estão reformulando a ideia de transtorno para trazer mais o contexto. Trazer a importância do contexto, porque é aquilo, o transtorno ele tem que ser alguma coisa que causa sofrimento para a pessoa e que impede ela de fazer as coisas na vida. Então tem um peso do contexto muito grande aí, de olha, porque pode ser ter coisas que para mim não causam sofrimento, eu consigo lidar e você não consegue, vai te causar sofrimento. Então para você vai ser um transtorno, para mim não. Que é o que como é que a gente lida, né, com essas diferenças entre as pessoas e tal. Então isso é um pouco da história dos diagnósticos, como é que eles são feitos. Que aí nesses manuais tem a lista de sintomas. Tem a lista de sintomas, elas têm que estar a um determinado tempo, do jeito que é hoje, né? Tem que estar presentes a um determinado tempo e é isso. Então você vai no psiquiatra, ele vai te fazer uma série de perguntas, ele vai te calar, pronto, você tem ansiedade. Aí você vai falando mais coisas, ele, tá, você também tem depressão. E você vai falando mais coisas, tá, então você também tem um pouquinho de transtorno bipolar aqui. E é isso. A quantidade de gente que a gente escuta falar, nossa, eu fui no psiquiatra uma vez, ou sei lá, foi no gastro, e ele diagnosticou a pessoa com qualquer coisa. E aí sai com. Ele já tem a amostrinha do remédio pra te dar. Você toma isso aqui, você vai ficar boa. Tipo, sabe? É um descaso um pouco com as pessoas, né? Que um profissional faça isso. Eu acho de verdade, que é um descaso fazer isso com uma pessoa que foi para você para procurar ajuda. Ao invés de você acolher, você taxa ela com alguma coisa para distribuir o remédio que você tem que distribuir para conseguir porque a gente sabe, né, os médicos, eles têm alguns benefícios quando eles distribuem bastante o remédio. A gente sabe como é que funciona. E aí a gente começa a aprofundar, né? A gente começa a voltar, fazer esse pensamento um pouco de voltar e se botar no lugar do outro. Esse médico provavelmente ele aprendeu a fazer assim. Sim. E todos os colegas dele fazem assim. E ninguém vê problema. Ou se vê, não tem, não vai ser grande coisa. Então, como é que ele vai fazer diferente se ele aprendeu a fazer assim? Ele não vê problema, dentro do círculo dele isso não é um problema. Infelizmente, a psiquiatria é triste mesmo. O pessoal sai mal formado. Sai mal formado na psicologia também. Sai mal formado em vários cursos. Fazer ensino superior, ele não é uma coisa... É legal, mas não te deixar pronto para nada, assim. Como dizia meu avô, que eu não conheci, mas eu acho essa frase genial, que é... Meu avô era professor universitário e tal, no tempo que não existia concurso para entrar na universidade, tá? Ele foi diretor até do colégio técnico aqui e tudo mais, e a minha mãe disse que ele dizia assim, o diploma não encurta a orelha do burro. Tipo assim... Não. Burro continua burro. Burro continua burro. Só que aí vai ter um diploma. Posso fazer umas inserções aqui? Na verdade, tu trouxe tanta coisa que eu fiquei... Acho que eu devia estar até... Eu não sei se eu respondi a pergunta. Não, mas tá ótimo! Tá? Não, maravilhoso, maravilhoso. Não era uma pergunta objetiva, era justamente para provocar, para tu ir trazendo informações mesmo, te cutucar para trazer as informações. Sabe que tem uma coisa também que eu acho que... Porque as pessoas às vezes acham, tipo assim, nossa, a conversa que ela... Pode ter gente que ache, né? Tomara que esse pessoal nem chegue aqui, mas caso chegue,
a gente não tá aqui nessa nossa teoria da conspiração de tipo, ai, porque assim, nada do que te contaram até hoje é verdade e tal. Não é essa vibe. A vibe é justamente a gente questionar. Porque a gente esquece, porque hoje em dia eu estava até refletindo, estava tomando banho antes da gente gravar aqui, e eu estava pensando sobre como hoje em dia, eu acho que principalmente com o avanço, o crescimento das redes sociais, porque antes não tinha essa coisa tipo, ai, esse selo do cientificamente comprovado. Ai, evidência científica. Eu não aguento mais. Tinha até um cara, acho que é Rafael Grata, que cria conteúdo na internet. Os conteúdos dele são legais, mas assim, tudo que ele cria conteúdo, tudo ele bota o printzinho ali do artigo científico e tal, não sei o que, eu digo, gente, coisa chata isso. Tudo que cada palavra que tu fala, tu tem que embasar, tu não dá um trabalho acadêmico, entendeu? Tu tá criando um conteúdo. Enfim, aí tinha tudo aquilo ali. Então, hoje em dia, criou muito esse selo do cientificamente comprovado. Ah, isso aqui é científico, isso aqui não é científico. Ah, tem uma briga na internet falando, por exemplo, que a astrologia é pseudociência. Só que qual é a definição de pseudociência? É algo que pretende ser científico. A astrologia nunca pretendeu ser científica, entendeu? E as pessoas se doem por conta disso. Sendo que a astrologia é muito mais antiga do que a ciência. Gente, a astrologia tem mais de 5.000 anos. A ciência é muito nova perto disso, né? E outra coisa também que eu tenho muito isso assim que eu penso, cara, me corrija se eu estiver errado. A ciência vem da filosofia. A filosofia está muito ligada ao questionar, entendeu? E eu acho que é sobre isso aqui, porque a gente pensa assim, nossa, cientificamente comprovado, parece que a gente está falando de leis universais. E não, a ciência é feita por humanos, entendeu? E quantas coisas já foram desbancadas nesse meio da ciência, no meio da medicina, no meio da própria questão dos transtornos, entendeu? Mentais. E a gente precisa questionar. Que nem um dia me disseram, né, que a melatonina era, nossa, um baita placebo, porque não tem comprovação científica e tal. E eu até te comentei isso, mas é interessante trazer aqui, né? Na hora eu não me dei conta, na hora eu, tá, tudo bem, foda-se. Não me importei com aquilo ali. Mas depois eu fiquei pensando, tá, mas isso aqui não tem comprovação real. O que é verdade sobre isso, né? Não tem comprovação científica, porque não foi de interesse que seja comprovado cientificamente, ou, nossa, foi estudado e comprovou que realmente aquilo ali não tem efeito nenhum. E aí entra essa coisa assim, de tipo, cara, o cientificamente comprovado vai muito do interesse de que seja comprovado, e tu pode me confirmar, né, me confirmar ou me desmentir, que, cara, pesquisa científica envolve dinheiro. Não é uma coisa simples, eu até estava lembrando no meu banho, também meu banho reflexivo, inspirador de hoje de manhã, aquela cientista, me esqueci o nome dela agora, que ficou super famosa no Brasil, porque ela descobriu, acho que é, né, a mielina, alguma coisa assim, que ajuda a trazer os movimentos para quem é tetraplégico, paraplégico. Pode alguma coisa lá? Enfim. Poli, sei lá o quê. Poliamina, Isso, tava em todo lugar isso. Isso. E aí, eu vi um trecho assim de uma entrevista dela falando que por muito tempo ela tirou dinheiro do bolso dela para manter a pesquisa. Porque acho que ela fazia pesquisa dentro da universidade, parou de receber dinheiro, e ela ficou tão firme naquilo ali que ela tirava do bolso dela, né? Uhum. Só que nem todo mundo tem para tirar do seu bolso, por exemplo. Então, qual é o ponto de vista assim sobre isso, Fernanda? Assim, essa questão de várias coisas, várias coisas, várias. É o que você falou, a pesquisa ela é feita, a ciência, ela é feita por pessoas. Pessoas erram, pessoas têm interesses, e é isso. Não existe ninguém neutro, né? Não existe neutro. Não existe ninguém neutro, não existe ciência neutra. Eu, quando eu escolho fazer uma pesquisa, é o meu interesse que eu estou colocando ali, é o meu ponto de vista. E pessoas diferentes vão colocar pontos de vista diferentes. E a gente vai chegar a conclusões diferentes dependendo do método que a gente usar. Então, por isso que tem toda a coisa de revisão por pares e tal, que é para a gente melhorar um pouco a nossa capacidade. O que eu não consegui ver, você conseguiu ver, outra pessoa conseguiu ver, e aí a gente faz uma coisa melhor.
Só que aí, assim, 3 pessoas, entendeu? Estamos falando de um mundo. 3 pessoas só olharam aqui. 3 perspectivas. 3 perspectivas. E é o que a gente consegue fazer. Não consegue fazer muito mais do que isso, porque isso dá trabalho, leva tempo. Esse é o primeiro ponto, assim. Eu lembro que na época da pandemia isso ficou muito forte. E, nossa, era uma chatice, uma chatice, uma chatice. Confie na ciência. Não, eu não confio na ciência. Não confio. Uhum. A É uma ciência é feita entidade. Parece que é uma assim, parece, entidade. ela assume um papel de entidade mesmo. E a partir do momento que ela vira uma entidade, você confiar nessa entidade cegamente é uma religião. Perfeito. Vira uma religião. Porque que confiar cegamente é fé. E aí vira uma religião. Não vira mais uma coisa que você tem que pensar, que você tem que entender a fundo, não. E eu convivo com cientistas, né? Eu sei como é que são as coisas. E aí, falando um pouco sobre o fazer pesquisa, falar sobre o Brasil, que é onde eu conheço, eu sei que outros lugares do mundo é um pouco parecido, mas tem outras nuances. Porque a gente tem que seguir o dinheiro. O dinheiro vem de outros lugares. Aqui no Brasil, o dinheiro para pesquisa, as pesquisas acontecem dentro das indústrias, né? Claro. Então, as empresas têm pesquisa, o pessoal do marketing tem pesquisa, todo mundo tem suas pesquisas, mas essas pesquisas ficam ali dentro. É mais para desenvolver produto, vender as coisas e tal, fica ali dentro deles. A pesquisa que a gente fica falando tanto, confia na ciência, não sei o quê, é a pesquisa feita nas universidades. A pesquisa feita nas universidades, aí é nas universidades públicas. As universidades privadas, elas fazem pesquisa? Fazem, mas é menos, é bem menos do que na pública, que tem mais programas de pós-graduação e tal. E aí, assim, é dentro da universidade, dentro de um programa de pós-graduação. Então, a gente vai diminuindo, assim, mais ainda e mais ainda a quantidade de pessoas que fazem esse negócio que chama ciência. Dentro da pós-graduação. Dentro da pós-graduação, mestrado e doutorado. As outras, especialização, MBA, não faz uma pesquisa, assim, uma pesquisa que, tipo, não vai pesquisar um fármaco, não vai pesquisar uma É técnica. mais aquela, às vezes é mais aquela coisa, às vezes, de um referencial teórico que Isso, chamam, né? é mais teórico, é mais teórico. Também é super legal, mas não é uma pesquisa aplicada. De que você conversa com as pessoas, você faz uma intervenção, faz alguma coisa. Não, não tem muito disso dentro desses outros ambientes. E aí, dentro da pós-graduação, a gente faz a pesquisa como aluno. Sou aluna de mestrado, sou aluna de doutorado. Normalmente a gente faz aquilo que o orientador concorda fazer, está dentro da linha de pesquisa dele, e a gente obedece. E tu não falou isso, mas tipo, uma coisa que tá pingando muito na minha Ah, cabeça, e que provavelmente tu falaria mais à frente, fora que, tipo assim, para tu conseguir aquele mestrado, aquela vaga de mestrado, de doutorado, tu ainda passa por uma seleção. passa. Então, o que tu quer pesquisar tu não encontrar nenhum lugar para desenvolver aquilo ali. Isso, porque às vezes não é o negócio da melatonina, às vezes não é relevante. Não é relevante, então você vai gastar um tempo para uma coisa que não é relevante, vai gastar dinheiro. Aí da onde que vem o dinheiro da pós-graduação? Vem das bolsas. Só que assim, as bolsas, elas não são para comprar material para pesquisa, é tipo o salário do aluno. Tanto que agora, né, eu não sei, acho que saiu alguma coisa esses dias aí de ter 13º, ter algumas coisas assim, porque essa bolsa é um salário Uhum. para pagar a pessoa para ela estar ali desenvolvendo, estudando e tal. É... Nossa, agora eu me perdi. Por que eu tô falando tudo isso? Para explicar quem é que está fazendo pesquisa no Brasil, são pessoas que são alunos. Os orientadores hoje em dia, eles não são pesquisadores, eles são gestores. Dificilmente, assim, eu tô falando a maioria, né? Claro que tem os que ainda fazem pesquisas deles, que eles vão e colocam a mão na massa, eles vão para a rua, eles fazem coleta de dados também, faz tudo. Tem alguns que fazem, claro que tem.
Mas a maioria é gestor. Ele gerencia os alunos. Fica gerenciando e tem uma parte burocrática importante que ele fica gerenciando isso. Então, professor da universidade não é pesquisador. Quem está pesquisando mesmo são os alunos. E Uhum. aí são pessoas que ainda estão em desenvolvimento, tá aprendendo coisas, está fazendo. Eles não têm, assim, às vezes até uma visão de o que vai dar essa pesquisa no futuro. Não tem, porque a gente não consegue ver ainda, né? A gente ainda não. Quando a gente está no nível mais iniciante, a gente não tem muito uma perspectiva das coisas, como é que elas vão ser. Isso para tirar um pouco o peso dos alunos, porque tem um peso muito grande neles, por esses orientadores, porque eles colocam o peso de desenvolver a pesquisa todinho no aluno, e ele fica lá só gerenciando. Aí, enfim, isso já é o pano de fundo para o assédio, para aquelas coisas todas que a gente escuta que tem. E tem Uhum. mesmo. Isso é um ponto. E aí o outro então, quando a gente para pensar em quem está fazendo pesquisa, são pessoas em desenvolvimento que estão aprendendo ali as habilidades e as competências acadêmicas. As pesquisas que essas pessoas desenvolvem são coisas simples. Nenhuma delas vai ter a cura do câncer, não vai salvar o mundo, não vai acabar com a crise energética, não vai acabar com o aquecimento global. Não vai. Por quê? Porque não dá para pesquisar essas coisas nesse modelo que você só tem que se desenvolver. Não são pesquisas relevantes, porque tem várias outras coisas acontecendo que tem que fazer, que a pesquisa em si é o menos importante. Então, você vai fazer a coisa mais simples possível. Ah, entendi. E tem muito orientador que, assim, não, você vai fazer isso aqui, que é a mesma coisa que ele já fez 30 outras vezes. Que novidade tem nisso? Que inovação tem nisso? Não tem. Quando a gente vai pesquisar, a gente tem que pesquisar uma coisinha. Uma coisinha. A gente não consegue fazer um negócio muito grande assim. Quem conseguiria fazer? Os orientadores. Porque eles têm tempo, teriam recursos, assim, pensando numa linha de pesquisa mesmo, pensando numa coisa ao longo do tempo. Tipo a mulher que a gente esqueceu o nome que a gente comentou aqui, da Então, polilalamina, tem uma sílaba que se repete. Não, não é isso, eu nunca consegui aprender a falar não aquilo. sei o que, amina. Isso. Uma coisa que se falou que ela falou, eu Que ela é tirei dinheiro do meu professora. bolso, não sei o quê. Tirou, porque ela está numa universidade federal, que se eu não me engano é Federal do Rio de Janeiro ou Estadual do Rio de Janeiro, e a folha de pagamento dessas universidades é um problema crônico, porque a folha, o dinheiro que vem é todo gasto com folha de pagamento, e folha de pagamento dos professores, dos funcionários, dos técnicos, tal, salários que só aumentam. O pessoal vai falar, mas o salário do professor, não sei o que, não sei o que. Gente, desculpa, mas assim, vocês têm salário todo mês. Vocês têm salário garantido todo mês. O brasileiro normal não tem. Ele pode ser demitido a qualquer momento, ele tem que trabalhar para ganhar, para comprar a comida do dia. Então, assim, reclamar, porque eles gostam de reclamar do salário, né? Eles adoram reclamar do salário que é baixo. Não, não é baixo. Salário baixo é quem tem que sustentar a família com um salário mínimo. Isso é salário baixo, assim. Vamos lá. Realidade, pé no chão. Estamos falando do Brasil? A gente não está falando da Dinamarca, a gente está falando do Brasil. Muita gente sustenta a família com salário mínimo. E Isso é um ponto. E aí, o dinheiro só para concluir, para seguir o dinheiro da universidade fica em folha de pagamento e as despesas da universidade lá, que tem que pagar, e tem todas as outras coisas que não são pagas, que não precisa. O dinheiro da graduação para coisas da graduação, laboratório e tal, isso eles conseguem mais fácil. O dinheiro para pós-graduação, que é onde acontece a pesquisa, é o pesquisador que tem que conseguir.
ele que tem que conseguir com os fomentos que ele consegue. Que ele tem que pedir, tem edital, não sei o quê. Se ele não pede, se ele não tem currículo suficiente, se ele não tem produção suficiente, ele não consegue. E aí a pessoa fala, é tão difícil conseguir dinheiro em pesquisa. Tá, mas aí a gente entra num sistema que é meritocrático. É diferente do que você está acostumado ali na graduação, que seu salário vai vir de qualquer jeito. Eu não conheço essa pesquisadora, eu não conheço o trabalho dela. Mas é essa coisa de, ai, não tem dinheiro para pesquisa. Sempre falam, sempre falam. O dinheiro para pagar o dinheiro, por exemplo, o dinheiro para a bolsa dos alunos, isso é dinheiro de pesquisa. E bolsas tem. Podia ter mais? Podia, claro que podia. Mas tem bolsas para os alunos de mestrado e doutorado. Isso é dinheiro para pesquisa. Sabe que tem a gente divagando um pouco, mas é que tá ligado, né? Quando eu estudei, eu fiz aqui na FURG, fiz artes visuais, 2 anos e meio, mais ou menos. Era um curso considerado integral, só que a gente não tinha aula de manhã e de tarde. Era uma coisa assim, ó. Segunda-feira, no primeiro e segundo ano, eu não tinha aula. Aí terça-feira era de tarde, quarta-feira era de manhã, quinta eu acho que era de tarde. Eu não sei se tinha algum dia que era de manhã e de tarde. E me incomodou, tipo assim, eu lembro que me chamou muita atenção, porque quando eu fui entrar, eu tava trabalhando 20 horas, eu era jovem aprendiz numa empresa aqui no Porto, e eu tive que sair porque eu não ia poder, tipo, cada dia trabalhar num turno nessa empresa, porque era uma questão do jovem aprendiz, etc. Então eu tive que sair de lá. Só que, perceba, eu não saí de lá porque eu não tinha tempo para fazer. Eu teria tempo, eu teria horário para fazer aquilo ali, mas eu não poderia. Por quê? Os horários da universidade era para uma pessoa que não trabalha. E aí eu vejo muito isso, para mim é uma coisa assim, ó, tão simples, assim, uma coisa que na minha cabeça não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças para resolver, é que, por exemplo, isso é uma coisa que causa evasão, tanto causa evasão nas universidades, quanto faz as pessoas se formarem e não trabalharem no que se formaram, porque elas não se formaram no que elas realmente queriam, elas só se formaram naquilo que elas conseguiam fazer numa rotina de trabalho. E aí, o que eles fazem para ajudar? Aqui na FURG tem a casa do estudante, então tem prédios dentro do campus que as pessoas moram lá, com quartos, e aí dão uma bolsa ali, um vale, uma coisa assim. Hoje em dia eu não faço ideia de quanto esteja esse valor que estão pagando para os alunos, mas aí eu fico pensando assim, cara, olha o dinheiro que eles investem nisso, que se eles propiciassem cursos que fossem com horários mais enxutos, mais organizados, mas que a pessoa pudesse trabalhar, isso olha uma realidade completamente diferente a se criar, entendeu? Então, tipo, olha quanto dinheiro que eles colocam ali e que muitas vezes estão colocando dinheiro para uma pessoa que, sei lá, vai sair, não vai conseguir se formar, porque ela vai, começa recebendo bolsa aqui e ali e tal, no esquema, nem conclui, entendeu? Então, olha quanto dinheiro eles poderiam reorganizar e daqui a pouco depositar na pesquisa ou em coisas do tipo, entendeu? Então olha como tudo que a gente está falando aqui é uma coisa sistêmica, não é tipo, né? São várias coisas envolvidas. E aí, tu tem alguma coisa para falar? Você tem alguma coisa aí na ponta da língua? Não, só para concordar mesmo, isso continua. É a autonomia do docente. Ele escolhe o dia e a hora que ele vai dar aula. Exato. Sim, eu sei. Ele escolhe, e aí, né, ele vive ali no mundo dele. Nem sempre o mundo dele conversa com a realidade das outras pessoas. E aí dá nessa. Nisso, as particulares ganham bastante, né? Porque eles fazem curso à noite, eles fazem curso de manhã, faz coisa no sábado, no fim de semana, faz de tudo. Exato. Eu também fiz um semestre de arquitetura na Universidade Federal de Pelotas, que é aqui na cidade vizinha. E era a mesma coisa. Só que lá, naquela época, era realmente integral. Tinha aula de manhã e de tarde. É um curso insano, assim, porque a galera vira à noite fazendo trabalho, não é porque não deu tempo. Não é porque deixa para a última hora, é porque realmente não tinha tempo. É porque eles criam, assim, uma demanda de trabalhos na prova. Tudo é trabalho. Então, assim, é uma coisa surreal. E os professores viveram aquilo e seguem reproduzindo, né? Isso.
Só que tu vê assim, na Universidade Federal é integral. Então, assim, e gasta, tá? Porque tu gasta com material uma grana. Fiz um semestre, toda semana tinha que comprar material novo para fazer os trabalhos. Imagina. Ou seja, tu tem que ter alguém que te sustente. Mas aí a Universidade Católica de Pelotas, que é privada, curso de arquitetura é noturno. Eles conseguem? Consegue. Conseguem. Conseguem. Aí tem, assim, tem outros problemas dentro da universidade privada, mas... Sim. E uma pergunta, Fernanda. Hoje em dia, tanto hoje em dia, ou enfim, então, mestrado, doutorado, sem doutorado, né? Tu pesquisou o que nesses trabalhos, assim? Qual era a tua busca? Tá, coisas completamente diferentes umas das outras. Porque meio que foram as pesquisas que me foram oferecidas, assim. E eu gosto de estudar tudo. Tudo. A gente estava falando de astrologia mais cedo, a gente Eu falou também sou de assim. várias coisas. Gosto de estudar tudo e eu vou indo para tudo. Acho que é legal explorar todas as possibilidades. E aí a gente, claro, vai ali refinando o que combina mais, não, isso aqui ficou meio esquisito. Então aí a gente vai aprendendo e aprendendo a si mesmo nesse percurso. Uhum. Então, eu gosto de estudar todas as coisas. As pesquisas que me foram dadas. O meu TCC foi sobre cachorro. Eu nem tinha cachorro, nem sonhava em ter cachorro. Sou do gato. Agora eu tenho cachorro, mas eu sou a Sim. pessoa do gato. Foi sobre cachorro, foi sobre apego em cachorros. A gente falou do apego, né? Foi sobre Legal. apego em cachorros. Que eles têm um modelo de apego parecido com o apego de crianças. E foi isso. Depois, no meu mestrado, eu estudei agressividade em crianças. E aí, numa perspectiva de Legal. que a agressividade, na verdade, ela é para criança muito pequena, né? Eram crianças muito pequenas. É um tipo de disputa para recurso, porque é o que elas conseguem fazer. É uma força primitiva. Que é o que elas conseguem fazer, assim, Uhum. para conseguir os recursos. E aí o recurso é atenção, um brinquedo, alguma coisa assim. E, e aí eu faço a diferença desse tipo de agressividade de disputa de recurso para uma agressividade de contar mentirinhas, de bater para machucar mesmo, para causar Maldade, dano assim. muito. É uma coisa diferente. E aí, no doutorado, eu estudei competências profissionais para o trabalho. Competências profissionais são para o trabalho, óbvio. Competências genéricas para o trabalho, que são habilidades que a gente tem que a gente pode usar em múltiplas tarefas e eu vou falando assim que essas competências elas são interessantes no mundo de hoje porque a pessoa se forma numa coisa, vai fazer outra, que a gente estava falando, ou ela muda de emprego, ou ela quer se muda de área, e a gente está num mundo em constante transformação, né? E as coisas estão muito aceleradas, então a pessoa tem que saber se adaptar a novas situações. Então, adaptar a novas situações, adaptabilidade é uma competência. E aí eu fiz nessa pesquisa, eu pedi a opinião dos professores de universidade federal do Brasil inteiro, e o resultado é muito engraçado, porque eles falavam que eram competências importantes para a profissão, coisas que não necessariamente são. Então, por exemplo, a área de saúde, que aí tem os cursos da saúde, né? Apareceram as competências relacionadas à gestão, mas não de lidar com outras pessoas nem nada. Isso eles falaram. Os professores de Universidade Federal. E, assim, eles vivem em outro mundo, assim, é um outro mundo. E, e tudo bem, cada um vive no seu mundo. Eu tô falando aqui do meu mundo, Uhum. mas a gente tem que estar aberto mas o quanto as nossas ações, elas impactam os outros, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar sempre. O que eu estou fazendo aqui hoje que vai impactar as outras? Para impactar positivamente.
Tá, foi isso. Aí no pós-doc eu comecei a estudar saúde mental. Aí eu fui mesmo para saúde mental, estou na saúde mental. Estou na saúde mental numa perspectiva que visa olhar também para o contexto. E aí são diferentes formas de eu conseguir medir isso. E não é tão simples assim. Uma pergunta bem leiga, assim, mas é interessante, né? Qual a diferença do doutorado para o pós-doutorado? Ah, tá. O doutorado, ele é acadêmico, mestrado, doutorado. Você vai seguindo, você tem um orientador. O pós-doutorado, eles E chamam tem. de estágio de docência. Hum, É um estágio de docência. E cada universidade tem as suas regras. No programa onde eu tô, eu tenho que dar uma disciplina na pós-graduação e eu tenho que contribuir pro laboratório do meu supervisor. Aí você não tem mais orientador, você tem supervisor. A ideia é que eu vou desenvolver a minha pesquisa toda sozinha e ele vai me supervisionar. Então a relação hierárquica é um pouco diferente, assim, porque a ideia é que eu já sei fazer aquilo e já tenho uma maestria naquilo. legal. E a diferença do mestrado para o doutorado? Porque até onde eu sei, tá? E as pessoas, pelo que eu sei, tá falando que eu sei, posso estar completamente errada, que o doutorado, tu defende uma tese. No mestrado, tu não defende tese. Não, o nome é dissertação. Mas as pessoas adoram falar, ai, o fulano defendeu o mestrado. Mas você defende também, tem defesa, você defende também, só que não Ah, chama tá, tese, tá. chama dissertação. Mas, mas Mas é qual a defesa diferença? igual. Qual a diferença? Eu acho que a maior diferença hoje é o tempo. O Não, não, mestrado não. tem 2 anos. Tá, mas a diferença entre dissertação e tese? O tempo. Ah, é só. Ah, tá. O mestrado ele tem 2 anos, o doutorado tem 4. Então a pesquisa que você consegue desenvolver fica mais complexa. Claro. E aí por Tá. isso que é o tempo. É como se tivesse até mais bagagem para defender aquilo ali. Exatamente. Exatamente, exatamente. Tem programas que eles falam, o doutorado tem que trazer uma inovação. Mas sei lá, eu acho difícil falar em inovação. Ai, mas eu vou te dizer, vou trazer uma provocação aqui, né? Diga, diga. Às vezes a pessoa vai estar sendo super disruptiva e trazendo uma inovação e não vai ter espaço para isso. Porque que você tem que estar baseado em referências, baseado em evidências, tem que repetir o que os outros já falaram. Se você não repetir muito, dependendo da banca que te avalia, você tem que castrar tudo isso, sim, castrar Exato, todas as ideias novas. exato. E aí fica um trabalho ali. A gente faz um trabalho para aprovar, Uhum. não Olha para. só, nossa. E é por isso que eu falo, o mestrado, o doutorado não é para desenvolver pesquisa inovadora, é desenvolver a cura do câncer, nem nada. É para E, você mesmo se desenvolver. e uma pergunta, Fernanda. Olha só, que talvez uma pergunta que a gente poderia ter feito lá no início, mas aqui a Diga. gente não trabalha com linearidade, entendeu? A gente Não, trabalha com uma pensamento energia, a circular. gente segue a energia e vai indo. Estamos aqui zero script, gente. O Essa é a nome verdade. disso é pensamento circular. E aí a gente vai indo, assim. Uma coisa conecta com a outra, conecta com a outra. Exato, exato. Daqui a pouco a gente volta de novo no que a gente já falou e vai construir Isso. uma outra perspectiva. O que é ciência? Na verdade, vou acoplar Diga. duas perguntas. O que é ciência? Logicamente, a partir da tua perspectiva, sei que tu não vai tirar uma definição, né, lá do cu com pauzinho, como a gente diz, mas o que é ciência e o que tu gosta tanto sobre isso? Porque tu tá numa jornada aí acadêmica e, consequentemente, científica, que eu, Amanda, embora eu sempre falo assim, né? Eu estudo ciência e espiritualidade. Eu conecto os dois. Eu adoro. Gente, quando eu estava na faculdade de artes, e eu já estava conectada com esses assuntos, eu fui lá procurar nas cadeiras da física para ver se tinha alguma cadeira de física quântica que eu pudesse fazer como optativa. E eu não encontrei. Eu não Poxa. encontrei.
Eu não sei se esse era um tema que eles aprendiam dentro de alguma outra cadeira com algum outro nome, mas eu não encontrei uma que eu queria estudar. Tipo, ok, é para estudar física quântica, então vamos estudar com os físicos. E não tinha. Então eu gosto muito disso. Eu sempre falo assim, eu sou pessoa de humanas e de exatas, sabe? Tipo, eu viajo na maionese, eu gosto disso, assim, de ter esses respaldos também, né? Mas eu não teria saco para trilhar uma jornada acadêmica. Não teria, entendeu? Cara, me bota para ler 200 livros, assim, assistir várias aulas, eu não me importo de estudar, sou viciada em estudar. Agora, a academia não me pega. Mas é isso, o que é ciência e o que te chama tanto nesse universo, assim, que te mantém aí também? Uhum. Tendo uma visão bastante ampliada, né? Ciência é o emprego do método por um agente que se auto-observa. Uhum. Essa é a definição que eu uso há um tempo. Não é uma definição minha, é uma definição que veio do meu professor de estatística. E porque ele mistura várias coisas assim, fica bem legal. E é uma definição que ele pegou também de um outro cara, enfim. Mas por que essa definição é legal? Vamos por partes. É o emprego do método. Então, eu uso métodos diversos. Então, eu uso questionário, eu uso entrevista, eu uso estatística, eu uso, sei lá, observação. Tem vários métodos que a gente pode empregar. Tem muitos métodos que a gente pode empregar. Cada um vai ter seus limites, seus prós e contras. Aí, como é que eu escolho um método? Normalmente, eu escolho alguma coisa que tem mais que ver comigo e tem também que eu consigo fazer, né? Porque tem coisas, sei lá, umas análises muito complicadas, eu não sei fazer. Aí eu não vou usar esse método. É o meu limite, assim. É o meu limite. É isso. Vai estar errado eu usar um método mais simples? Não, não vai estar errado. Ele só vai ser mais simples. Uhum. É isso, o emprego de método por um agente, e aí somos nós, os agentes, quem está fazendo as ações. Então, assim, é ir no mundo, é coletar, é analisar os dados, é pesquisar, tá no mundo mesmo, assim, coletando as coisas e fazendo e estudando, assim, ação. É uma coisa que a gente está fazendo, é ação o tempo todo. Por isso que eu falo, o orientador é só um gestor, ele não está agindo, ele está só lá, no cantinho dele. Que se auto-observa. Essa parte do que se auto-observa, ela é muito importante, porque a gente, se a gente só for aplicar método, sem ter essa auto-observação de o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, como que eu estou fazendo, qual que é a implicação disso nas outras pessoas, qual que é a implicação disso em mim, você, você não entende. E isso é uma das coisas legais de fazer pesquisa, e aí já respondendo a outra parte, que é a gente vai aprendendo sobre a gente mesmo. Porque o pensamento científico, a gente tem que buscar padrões, a gente tem que entender por que uma coisa causa a outra. A gente vai percebendo os padrões e causalidade nas coisas, e tá, quando acontece isso, acontece depois aquela outra coisa. Essas coisas, sabe, a gente vai entendendo os padrões, a gente vai entendendo as coisas. E isso na pesquisa, no nosso objeto ali. Mas isso acontece na gente também. E a gente começa a entender os nossos padrões. A gente começa a entender como é que a gente funciona, por que a gente reage como reage, por que as outras pessoas reagem como elas reagem, e vai indo, assim. É muito legal. Tá, e uma pergunta, dando uma breve interrupção, mas foi por isso que tu falou no outro dia que a gente conversou que muito do que eu faço seria científico, por exemplo, nessa perspectiva? Por que tu trouxe? Eu não lembro exatamente o que tu falou que é Tá, ligado a isso. tá. Eu acho que eu falei isso porque você tem os seus métodos, e aí os seus métodos, como é que eles são validados, como é que não são, enfim.
é diferente do, sei lá, a validação da astrologia, ela seria diferente da validação de um ensaio clínico randomizado, por exemplo, enfim, porque são métodos diferentes. Eu tenho essa visão, eu ainda não consigo elaborar muito bem ela, mas como eu fico estudando todas as coisas, em algum momento as coisas se juntam na minha cabeça. Eu ainda estou em processo de elaboração. De colocar em palavras. Isso. Traduzir. Sabe que, na verdade, assim, olha, muito do que... Olha só que interessante. Olha, gente, olha só aqui. Calma. Antes de mudar o assunto, calma. Só terminar. Eu não ia mudar, mas fala. Fecha aí. Só terminar para fechar. Porque a partir do momento que se emprega os métodos para ajudar a pessoa a se auto-observar. E tá na mão dela, né? No seu processo terapêutico, do jeito que você conduz, tá na mão dela. Essa parte da auto-observação, dela se entender, dela perceber os padrões dela, ela entender como é que ela funciona, tá na mão dela. É por isso. E em outros tipos de terapia, isso não acontece. Tudo tá na mão do terapeuta. O terapeuta domina tudo. Uhum. O terapeuta domina, a pessoa tá ali como paciente mesmo. Ela não tem esse poder, o poder não tá nas mãos dela, tá na mão do terapeuta. E isso dentro da psicologia também. E aí são os métodos que, sei lá de onde que eles tiraram, nem tem validade, não existe formas de validar, e a pessoa continua replicando, e aí vem com esses papos, não, você não tem cura. Você não tem cura, né? Você tem depressão, você não tem cura, depressão não tem cura. E uma coisa que eu odeio, tem que aprender a lidar com a depressão. Ah, por favor. Gente, não, e mesmo que fosse uma coisa assim, ó, Fernanda, que, cara, até hoje ninguém se curou de depressão, mesmo que estivesse esse cenário, tá? A gente vive num universo infinito. Tipo, tu tá me dizendo que amanhã pode ser que isso não ocorra, porque isso nunca aconteceu, pode ser que amanhã nunca ocorra. Entendeu? Não tem como, não tem como, gente. Sei lá, olha só que interessante. Sei lá, bota 200 anos, vamos exagerar. Eu não tenho dados específicos sobre isso, mas, tipo assim, há 200 anos, a expectativa de vida era muito mais baixa que hoje. Hoje tu vê um monte de gente de 90, 100 anos por aí, porque as pessoas tinham uma gripe e morriam. Tinha tuberculose e morria. Eu lembro de ver nas novelas de época, as pessoas... Foi aí que eu soube que existia essa doença, tuberculose, né? As pessoas, com tuberculose de cama, tossindo sangue ali, e a pessoa estava à beira da morte, que ia morrer, né? Enfim, mas o que eu queria trazer, na verdade, é que veio uma outra perspectiva sobre o meu trabalho, que o método que eu uso, tá, de investigação nas sessões foi o que muitas vezes me trouxe o conhecimento, ou seja, isso não deixa de ser uma pesquisa. Eu não tenho hoje números exatos, porque, sei lá, eu comecei a contar as pessoas que eu atendo depois de muitos anos que eu já estava atendendo. Mas, assim, eu já atendi muita gente e eu já consigo enxergar uma certa padronização do o que motiva a pessoa a levar para tal lugar. Só que eu não chego no meu atendimento, por exemplo, tu tem tal coisa? Então é tal coisa. Eu não faço isso. Eu aplico todo o método de investigação. E, naturalmente, a pessoa... Eu sempre falo assim para a pessoa, nunca vou chegar para ti e vou dizer, tu tem tal e tal crença e tu fez... Não. Eu vou fazendo perguntas e a pessoa vai me trazendo a consciência, né? E é muito engraçado, porque mesmo sendo assim, a pessoa me diz assim, Amanda, não imaginei que era isso, aquilo, outro. A pessoa sai surpresa, né? E isso não deixa... Trazendo essa perspectiva, assim, porque às vezes a gente acha, de novo, que a ciência é uma entidade, que a ciência é aquela coisa, que fazem academia, os cientistas, aquela coisa assim, mas na verdade é um passo a passo criado para que as pessoas consigam entender, compreender as coisas, trazer uma resolução, uma solução, um produto, um serviço, uma ferramenta para resolver alguma problemática no mundo, né? Mas olha que, por exemplo, a gente... não vou a partir de amanhã me dizer, eu sou uma cientista, não tenho interesse nisso. Mas, ok, se isso que eu faço, né, tá bastante ligado à ciência, olha que incrível, assim, como as coisas não precisam ser tão encaixotadas, né? Mas aí a gente pega uma pessoa que tá lá, o cara tem doutorado, pós-doutorado, não sei o quê, né?
E às vezes a pessoa é uma porta. É. Entendeu? E outra, tem aquela frase, eu não sei se é do Jung, ou se realmente é do Jung, não sei, né? Tipo, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas mais uma alma humana, sabe? E tipo, cara, é muito isso, assim. E lembrar, nossa, sei lá, enfim, acho que é isso, assim. Eu lembro até do meu médico, por exemplo. O meu médico, eu até conversei contigo um pouco aquele dia, ou eu falei no workshop, não lembro. O meu médico, ele é muito fora da caixa. E o cara tem mais de 70 anos. Tu olha assim, é um vô. Mas o cara, ele é um cabeça. Ele continua estudando, ele é viciado em estudar. Ele não é aquele cara, porque eu já fui num médico antigo uma vez, eu era adolescente. Aquela pessoa que o consultório é antigo. Tu já vê assim, meu Deus, isso aqui é pré-histórico. E parece que a pessoa nunca mais estudou, sabe? E ele é super fora da caixa, tem muito médico que odeia ele, tem muita gente que acha ele péssimo, etc. Só que é um cara que está constantemente estudando, se questionando, e o que eu acho mais legal, não sei porque me veio de falar dele assim, mas é uma consulta longa. Pode ficar 1 hora lá com ele, que ele vai te explicar o processo, ele vai te perguntar, não, isso é assim, então o que acontece, tal, não sei o quê. É uma pessoa ali que tá para ouvir, entendeu? E, nossa, eu acho muito legal, assim, muito, até bonito que ele faz, porque, tipo assim, é um médico que resolve muita coisa que outros médicos não conseguem. A consulta dele é uma das mais baratas da cidade, porque, assim, hoje todos os médicos, assim, é 400, R$ 450 para uma consulta de 30 minutos. Dele é R$ 300, entendeu? Em Santos você dá para colocar mais uns 60% aqui em Santos. Entendeu? E, cara, nossa, olha como achei libertador isso, assim, sabe? Mas olha Não, como é. Ele se preocupa em entender o contexto do paciente. total. E sabe o que é interessante? Ele trabalha muito com a questão de suplementação, né? Que é até uma coisa que me veio quando a gente tá falando lá de psiquiatras, diagnósticos e coisas do tipo, que é o seguinte: o que a gente vê muito hoje? Os caras, tu vai lá no psiquiatra, passa por uma consulta, às vezes ele te dá diagnóstico, às vezes não, enfim, mas tu já sai com remédio para tomar em uma consulta. A pessoa nunca te viu na vida, uma consulta. Que às vezes, assim, às vezes o dia da consulta foi o dia que tu tava mal, no outro dia tu já nem tá tão mal assim, mas te pegou no olho do furacão, né? E, aí a pessoa passa um antidepressivo, um ansiolítico, sem ver a tua vitamina D, sem ver a vitamina B12. Tu vai ver, por exemplo, ou às vezes a pessoa tá até anêmica, não tem ânimo para fazer nada, entendeu? Tipo assim, tu não vê o básico da pessoa. Eu tenho um cliente que ele vem tomando sertralina só, eu acho. E veio aumentando a dose. Agora acho que a tendência é diminuir. Mas ele chegou para mim já tomando, né? E aí, ele já tá fazendo tratamento desde janeiro, fevereiro, com a psiquiatra, e simplesmente, recém agora que a psiquiatra, porque ele pediu, foi fazer exame. Aí descobriu que a B12 dele estava baixa, que a D estava baixa. Aí, gente, tipo assim, cara, às vezes não era depressão, às vezes era B12 baixa, era, sabe, uma anemia. Então, assim, coisas básicas que muitas vezes não são consideradas. Eu já presenciei isso, sabe? De tipo, a avó do meu namorado estava com umas questões neurológicas, fomos no neuro, e ainda bem que eu fui junto, porque eu sou questionadora, né? Eu não sou aquela que vai lá no médico e, sim, senhor, entendeu? Inclusive, eu já fui numa médica, na época que eu era vegana, ginecologista e nutróloga, ela era, me falando umas bobagens, assim, ó, porque se tu não come carne, eu não sei de onde tu tira a proteína, falando umas coisas assim, então, e eu já tinha, para eu me tornar vegana, eu estudei muito, e eu cuidava muito da alimentação, enfim, várias coisas. Enfim, eu sou muito questionadora, e aí o médico da avó do meu namorado, enfim, eu não sei que, porque ela tava com uns esquecimentos, aí tinha umas falhas, assim, e tal. E aí conversa vai, conversa vem, e eu perguntei, tá, mas isso não pode ser uma deficiência de B12? Porque daí eu falei de mim, porque eu, quando tô com a B12 baixa, eu noto em mim, que eu me esqueço no meio tô falando com alguém no meio da conversa, eu esqueço, eu me sinto mais cansado e tal. Será que não pode ser isso? Ele, pois é. Aí pediu, deixa eu ver o exame dela. Ele não tinha olhado o exame dela. E ela levou o exame.
Ela já tinha feito o exame. E ele não olhou. Mas, e aí tu vê assim, quando... Porque daí meu namorado tava falando como ela é agitada e tal, não sei o que, descrevendo assim, porque quase dando a entender que ela era ansiosa, sendo que ela não é uma pessoa ansiosa. Sabe quando a pessoa é meio ansiosa, ela tá, às vezes, meio angustiada, aquela coisa assim, não, é aquelas pessoas assim, sabe, agitadinha, assim, faz uma coisa aqui, faz, às vezes, afobada e tal, são coisas diferentes. Uhum. E aí, ele tava fazendo perguntas, porque querendo, dando a entender, se não fosse eu, ele ia dar um ansiolítico pra ela, sendo que não tinha a menor necessidade. Então, assim, uma coisa que eu não tinha falado antes, ó o pensamento circular, já estamos voltando, né? Uma coisa que a gente fala assim, nossa, os médicos estão... Qualquer coisa, receitam remédios. Mas as pessoas, elas querem remédios. Às vezes o médico nem tá por dar um remédio, mas a pessoa, por favor, me dá um ansiolítico, uma coisa assim. E nem é o caso, entendeu? E também eu tenho uma outra crítica, que é o seguinte, como é que um psiquiatra, ele vai dar remédio para uma pessoa que nem fez terapia? Meu ponto de vista, o remédio, ele é um plus, entendeu? Como é que tu vai dar um antidepressivo pra uma pessoa se ela não faz terapia? Aí é muito aquela interpretação de que é uma coisa química. É uma falha química no cérebro. Sério, isso assim, é uma visão muito recortada, sabe? Uhum. O que tu Sim. acha disso, Fernanda? Falei um monte de coisa aqui, né? Acho. É triste, né? Porque ah, existem muitas falhas na formação. Muitas e muitas. Lembrei até de uma frase agora, vou guardar. Ah, Uma vez eu vi uma pessoa, nem era um guri que criava conteúdo, mas nem era terapeuta assim, algo de desenvolvimento pessoal, que ele falava assim, acho que relacionado a terapeuta, né? Uma pessoa ela só pode te levar tão profundamente quanto ela já foi. uhum. Não quer dizer que, tipo, a pessoa só vai poder te ajudar no teu trauma de abandono se ela já foi abandonada. Não. É o quão profundo ela já foi. E aí entra aquela coisa da pessoa ser uma porta. É legal. Fui num psiquiatra que é PhD do não sei o que lá. Mas o cara não olha pra dentro. Não é consciente das suas emoções, entendeu? Ele não sabe o que que é lidar com uma tristeza profunda. Ele não sabe o que que é lidar com a raiva, porque daqui a pouco é uma pessoa que bota tudo pra baixo do tapete. Ele não precisa ter vivenciado todas as coisas, mas ter entrado em contato com elas em alguma medida e ter sido empático, né? Em relação a isso. Uhum. Ele não precisa, claro, eu não quero que ninguém fique sofrendo traumas e nem nada, mas acho que entender o outro, buscar entender o outro na perspectiva dele. Por que que a pessoa está pensando desse jeito? Por que que ela está fazendo isso? O que Uhum. que na cabeça dela leva ela a escolher tal coisa e não outra? E aí, no caso dos médicos, é falha de formação. Eles têm. A formação deles também não é boa. A formação da psicologia é horrível. A gente não aprende nada. A gente aprende várias coisas, assim, que tá legal, mas tem uma série de coisas que não aprende. A gente não aprende, por exemplo, sei lá, desenvolver um método na clínica. Não aprende. Porque tem uma escola que chama psicanálise, tem uma escola que chama terapia cognitivo-comportamental, tem uma escola que chama fenomenologia. Você aprende a seguir o que os deuses dessas escolas falaram, e é isso. Mas, por que que o Freud usava o método lá, não sei o que, da flutuante? Por quê? Ele tinha uma razão para isso. Quais são os efeitos desse método? Tem lá os efeitos. Por que que em quais ocasiões eu vou usar este método e não outro? Sabe? Entender um pouco os métodos, como é que eles são usados, para quê, e desenvolver novos. Tem uma corrente, assim, não tá, assim, a gente tá falando da parte ruim, né? Tem que olhar a parte boa também. Tem mais gente incomodada com essas coisas que a gente tá se incomodando. Tem mais gente, tem gente fazendo coisas, só que ainda é a minoria. Então tem mais gente fazendo coisas. Tem um negócio que é muito legal, que é de pensar a avaliação psicológica mais contínua.
que aí você avalia a pessoa toda a sessão. Toda a sessão, toda a sessão. Chama monitoramento terapêutico? Não, é monitoramento de progresso. Você avalia ela, assim, toda a sessão. A partir dos objetivos que você definiu com ela, aí, assim, como é que vai definir o objetivo? Tem método para definir o objetivo. Eu faço um pouco disso. E aí você vai fazendo, e aí você consegue mostrar para a pessoa e ela consegue ver. Esse é o mais importante, ela consegue ver. Nossa, eu faço isso. Antes eu não anotava, tá? O que a gente tinha trabalhado a cada sessão. Hoje eu anoto, porque eu comecei a atender muita gente. Antes eu lembrava e comecei, tipo, cara, não vou conseguir lembrar de todo mundo, né? E isso é uma coisa que eu vou traçando com a pessoa, isso ajuda a pessoa a enxergar a própria evolução, porque às vezes a pessoa vem aqui querendo um relacionamento amoroso e, nossa, tá fazendo 6, 7 sessões e ainda não tá no relacionamento amoroso. Eu digo, tá, mas olha aqui, tudo que a gente já trabalhou. Olha aqui como olha a evolução, foi descascando e avaliando quanto que a gente chegou no objetivo. Isso é muito legal. E aí, tá, esse método que a gente está usando para avaliar não tá mais bom. Vamos mudar. E vai mudando, é um processo. E tem uma coisa, Fernanda, eu vou te fazer essa pergunta, né? Porque o que eu vejo hoje, assim, né, de psicólogos, até porque, nossa, hoje, antes eu penso assim, gente, como é que os psicólogos vendiam? Era tudo que é por indicação, por telefone, antes das redes sociais. E aí, hoje a gente vê muito perfil nas redes sociais de psicólogos, psicólogas, etc. Só que tu vê as pessoas, a maioria, se definindo na caixinha da TCC, da psicanálise, do não sei o quê, né? Acho que o que mais tem é TCC, né? O que mais aparece nas redes sociais. As pessoas precisam se vender dessa forma? Porque, tipo assim, é muito raro tu ver um psicólogo que bebe de várias fontes e entrega aquilo ali, sabe? Geralmente, e principalmente no TikTok, já vi brigas de pessoas que fazem terapia, tá? Não são psicólogos. Brigando, não, porque tal abordagem é melhor. Porque isso aqui não serve. Ou tipo assim, pra tal coisa, pra depressão, só a TCC funciona. Tal coisa não funciona. A gente aprende isso a gente aprende na faculdade. A brigar por escola. Porque os professores brigam e aí isso passa pra gente e a gente aprende a repetir. Uhum. E aí aquela coisa, eu vou defender o meu pra mostrar que eu sou boa, fazer parte desse grupo seleto, maravilhoso. O que não faz parte desse grupo seleto maravilhoso não presta. Porque a partir do momento que eles não prestam, aí que tá o meu valor, né? O meu valor cresce quando o deles diminui. Ou seja, o foco de melhorar, transformar a vida das pessoas, do paciente, etc., foda-se, isso não importa. Não, isso é detalhe, você tá... É assim, é um horror. E aí não aparece quem tá em diferentes abordagens, porque essas pessoas nem falam. Você é esquisito. Você vira a pessoa esquisita. Essa coisa que a gente tá falando, né? Gosta de estudar várias coisas, não sei o quê. Isso é esquisito. A gente aprende a se disciplinar. Então a gente segue uma disciplina. Eu quero ser médico, eu vou fazer tudo que é da medicina. O que não é da medicina, não vou nem passar perto. Eu não vou passar perto de filosofia, eu não vou passar perto de religião, eu não vou passar perto de estudar planta. Não vou passar perto de nada. Vou ficar só aqui, porque eu sou médico. Se eu fizer coisas fora da minha caixinha, aí eu me desvalorizo. Mas olha só, vamos olhar pelo lado positivo. Hoje em dia, com a internet, a gente tem mais espaço para ser esquisito, porque se tu começa a te expor na internet, é mais fácil de tu conectar com a tua tribo. Uhum. Antigamente, não. Era aquele círculo próximo e se tu não te encaixasse ali, tu tava ralada. Eu me lembrei disso porque eu assisti uma live esses tempos de um cara, Júlio não sei o que, um cara, eu acho que ele é médico, nutricionista, que assim, tem várias formações, e ele trabalha muito com fitoterapia. E voltada para tratamento. Nossa, muito legal, assim, mas uma pessoa que não é cega, entendeu? Ele super considera os fármacos, etc., isso, aquilo, outro. Cara, muito legal, assim. E até a fitoterapia, ele, né, valorizando muito, assim, conhecimento, assim, cara, às vezes ancestral, um conhecimento mais empírico das pessoas.
E, não, sou um cara super fora da caixa, assim, minha mãe que me mandou era uma live, assim, acho que é um podcast ao vivo no YouTube, e, cara, trazendo uns pontos de vista, assim, muito legais, e é um cara completamente fora da caixa, que recebe hate na internet, mas, ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que se conectam, assim, né, e eu ia falar outra coisa, agora eu me esqueci. Que, cara, pra mim, essa coisa da gente estudar várias vertentes, eu acho que isso é muito enriquecedor. E pra mim, isso é uma coisa que me ajuda até a pensar e, às vezes, a identificar padrões. Eu sou muito daquela pessoa assim, que nem, tipo, o assunto de cocriação da realidade. Cara, eu estudo de várias fontes, porque eu quero ver várias perspectivas pra criar a minha. Então, tipo, mesma coisa, assim, de mente, né, saúde mental. Cara, eu estudei Gabor Maté, aí descobri, um dia criei um conteúdo sobre isso, descobri que, nossa, o meio da psicologia, do não sei o quê, nossa, odeio, ele é horrível. Eu não sei quem é. Ele é bem, assim, um cara bem... Nossa, ele deve ter uns... Não, mentira, ele tem 81 anos, eu acho. E, um cara, assim, que... ele é horrível. Cara, mas o cara tem uma experiência de vida, sabe, assim, de trabalhar mesmo. Ele trabalhou até no Canadá, porque eu acho que ele vive no Canadá hoje, ele trabalhou no centro de algo ligado a drogas, assim. Nossa, ele tem muito trabalho sobre vícios, assim. Incrível, incrível, cara. E o cara é esse, assim, ele tem ele faz pesquisa, nossa, muito legal, assim. Eu acho que nem, assim, a gente é só humano, né? Então, tem coisa que a gente vai acertar, tem coisa que a gente vai errar, tem coisa que a gente vai mudar de ideia. Eu tenho muito uma coisa seguindo. assim, Fernanda, que conecta muito com o que a gente trouxe aqui. Eu não endeuso ninguém. Claro, tem pessoas assim, o trabalho do fulano, muito legal, assim. Porque que nem assim, teve eu não endeuso ninguém, porque, tipo, cara, exatamente isso. Ninguém é perfeito e nem sempre eu vou concordar com 100% das coisas sobre as pessoas, entendeu? Por exemplo, recentemente, eu não sei se tu viu alguma coisa, ou quem tá nos ouvindo aí já viu, o caso Epstein, de um cara lá que tinha uma ilha, enfim, aí saiu vários e-mails com nomes de pessoas envolvidas. Um dos nomes era o de Deepak Chopra. E, nossa, isso deu um bafafá na internet, o Deepak Chopra e tal, não sei o quê, nunca mais vou doar, vou vender, vou fazendo os livros que eu tenho dele. As pessoas super cancelando o conteúdo que elas já tinham estudado com ele. E eu olho para aquilo ali e eu digo, gente, beleza, ele fez coisa escrota, e eu não sei, sei lá, enfim, ok. Mas, tipo, isso, dentro de mim, para mim, não anula o que eu já adquiri de conhecimento com os livros dele. Entendeu? E eu sei separar, tipo assim, não é porque eu tô lendo um livro que eu tô endeusando, concordando com as merdas que a pessoa fez, entendeu? Porque, cara, sei lá, e não tô, enfim, mas as pessoas têm muito isso, assim, e aí vai para aquele lado lá, que você estava falando do que acontece muito na universidade, das polarizações, né, dos inimigos, quem tá do meu lado, quem não tá no meu time, quem concorda comigo, quem não concorda, e aí fica uma coisa muito estática e preto no branco, entendeu? Então, tipo assim, com o time em que tu tá, tu tem que concordar com tudo. E com o outro lado, tu tem que discordar de tudo, tu tem que odiar. É tipo que nem na política, esquerda e direita, ou tu é esquerda ou tu é direita. Não, se tu não te posiciona, então tu é isso. Se não te Gente, a gente não vive num mundo de 0 e 1. A gente vive num mundo cheio de nuances, cheio. Cheio de nuances. Claro, você parece tipo uma pessoa comprovadamente muito escrota, sei lá, tipo esse Epstein. Comprovadamente o cara, assim, tudo que ele fala, ele tem que ser boicotado mesmo. Sim. Porque ele é comprovadamente demais, fora da caixa. Mas esse negócio das pessoas e tal, a gente ainda vai, que estavam na ilha, que iam na ilha, que não iam, isso a gente vai ver muita coisa ainda rolar. A história tá só começando, assim, vamos ver muita coisa rolar antes de sair cancelando todo mundo, a não ser que tenha imagens, né? Porque eu não vejo, porque eu não consigo lidar com esses conteúdos. Mas eu não sei que tem imagens, porque eu sei que tem imagens de várias pessoas
E aí, que se tiver uma imagem, assim, do ato, aí você fica, então, isso é uma boa comprovação. Mas aí, eu também não vou ver a imagem. Eu também não, eu não pretendo ver. Fala. Não pretendo ver. Alguém vem e me fala. Enfim, Fernanda, vamos nos encaminhando para o final aqui. Adorei essa conversa. A gente poderia ficar aqui horas conversando e confabulando, né? Mas uma coisa também que a gente já comentou e etc. Tu também orienta pessoas, guia pessoas, ajuda pessoas nessa questão de pesquisa. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Sim. Eu ajudo pessoas a desenvolverem pesquisas. Eu já fiz isso algumas vezes, né? Então, eu fui aprendendo as técnicas e as habilidades que você precisa ter ali. Porque tem muitas coisas novas que a gente tem que aprender nesse processo. Uhum. E eu consigo orientar as pessoas, eu presto esse serviço. Quem quiser saber mais, pode falar comigo. Vou Todas deixar o as áreas contato que dela aqui embaixo na descrição, gente, quem se interessar. todas as áreas de estudo, assim, eu consigo abarcar, porque o método, ele é para todo O mundo. método. É método. Os métodos, eles são para Sim. todos. Aí, o que vai diferenciar ali a especificidade da sua pesquisa. É muito... Fazer pós-graduação é muito solitário. Muito mesmo, assim, porque você está lá aprendendo muitas coisas novas, tendo que aprender muitas coisas novas, e vai ter um orientador que ele manda, né, na relação hierárquica, ele quem manda, e ele vai te pedir várias coisas, às vezes você não sabe o que é, como faz. Então, ter alguém para ajudar nesse processo torna ele mais leve. Com certeza. Então, é isso que eu faço, eu ajudo pesquisadores. É isso aí, que massa, que massa. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para falar. Tudo e nada ao Uma mesmo tempo. coisa que eu queria falar, acho que, Diga. pensando já em finalizar, é que sofrimento mental existe, ele é real. Se você está sofrendo, isso é real. Sim. Isso é muito real e você tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Se tiver assim, impossível, procura ajuda de um psiquiatra mesmo, procura ajuda no que tiver de recurso. Mas não se contente com isso. Não se contente. Vai procurar, assim, até você achar alguém que, tá, eu acho que agora essa pessoa está olhando para mim. Uhum. Cara, é perfeita essa tua colocação, Fernanda. Eu sempre falo assim, né? Eu sou contra, mas eu sou a favor dos remédios. Por quê? Eles são botes salva-vidas. Vai ter um Com momento que tu vai precisar certeza. daquilo ali para tu viver a tua vida, para preservar a tua vida. Isso. O problema é que isso se transformou numa muleta constante, entendeu? E não é esse o propósito das coisas, né? Então, é a gente usar o melhor de tudo, assim. E o que tu Exatamente. falou também de tu chegar em alguém, né, que te ouça, isso é muito importante. Isso é muito importante da gente questionar e não endeusar médicos, não endeusar profissionais, não... nem eu que sou terapeuta, eu não tenho esse... Cara, é muito legal quando vem alguém assim super, eu digo assim, com as orelhas desse tamanho, para me ouvir, assim, aquela pessoa disposta a receber, legal. Mas eu não espero que a pessoa vai, sabe assim, esperar eu mandar nela. Não é isso. Muito pelo contrário, eu gosto de provocar, questionar o que é verdadeiro para a pessoa. Mas isso é muito importante. Assim, eu sempre digo, cara, mais importante do que o método, a linha da pessoa. Ela é TCC, né? Psicanálise. Dane-se, entendeu? Uhum. O que é mais importante? Tu te conectar com a pessoa, tu te sentir visto, sentir ouvida pela pessoa, entendeu? Porque, cara, é o que eu digo, tu pode ir lá no PhD do não sei o que, legal, mas a pessoa não te enxerga. Uhum. Ela te enxerga como um cifrão na frente. Uhum. Não é legal, não é legal. E, enfim, eu acho que isso tem muito a ver com a gente se valorizar, sabe? Tipo, saber o que é melhor pra gente. Eu até lembrei de uma história que, uns anos atrás, quando eu tava trabalhando no CLT, e eu sempre digo assim, foi um período curto, mas desde que eu entrei, eu queria sair. Desde que eu entrei na empresa, eu já estava pensando no dia em que eu ia sair. Eu queria que aquilo fosse o mais curto possível.
E aí eu tava numa época, assim, muito mal, porque sabe assim, era muito difícil para mim. E aí eu recebia pouco, eu empreendia ao mesmo tempo, mas foi uma época ali que não estava fluindo muito o meu negócio. E aí alguém me falou, por que tu não... Eu não estava conseguindo pagar minha terapeuta, que é a minha terapeuta até hoje. E aí eu não sei quem que me falou, acho que a minha irmã, por que de repente tu não tenta fazer terapia pelo plano de saúde? Pois é, só que para tu fazer terapia pelo plano de saúde tem que ter requisição médica. Eu pensei, putz, em quem que eu vou ir? Aí meu pai me deu uma ideia lá do médico, que é um médico antigo, era pai de uma amiga da minha irmã e tal, disse que ele era muito legal e tal. E é um clínico geral, mas daqui a pouco ele poderia me encaminhar, assim. Eu fui lá. E aí, eu contei toda a história pra ele e tal, por que eu queria fazer terapia, por que eu tava ali, falei a real, né? Uhum. Eu não criei uma história, eu fui verdadeira. Só que eu tava tão assim, sufocada com aquilo, que eu desatei a chorar na consulta. E aí ele quis me induzir para um lado de tipo, não, olha, se tu quiser eu posso te dar um antidepressivo, tu pode... Eu não sei se ele falou que eu posso com depressão, eu não sei se ele usou essa palavra e tal. Mas foi muito engraçado, porque aquilo ali deu um efeito reverso em mim, que eu saí dali reagindo. Eu consegui a requisição até, aí eu fui na Unimed, mas acabei não conseguindo, porque com quem eu queria fazer não tinha vaga, tinha que entrar na fila de espera, uma função, isso nunca chegou a acontecer. Mas aquela consulta foi importante, porque a pessoa tentou me induzir por um lado, assim, tipo, que eu podia estar com depressão e tal, podia tomar um remédio. Nossa, eu digo assim, não, eu não vou aceitar isso aqui, entendeu? E aquilo me deu um gás. Uhum. Entendeu? Porque eu realmente não senti que eu tava com depressão. Era um período difícil da minha vida, entendeu? Então eu não colei aquilo ali, a pessoa tentou me induzir naquela ideia, eu digo, não. E eu não lembro o que eu comecei a fazer, assim, eu sei que aquilo me trouxe um movimento, assim, de tipo, não, gente, não... Tem uma música aqui do Rio Grande do Sul que diz, não vamos se entregar para os homens de jeito nenhum. Para mim foi isso, assim, sabe? Então é importante a gente, sabe, ir nos profissionais, claro que aberto a receber, mas, de novo, sem endeusar ninguém. Sem usar ninguém. Sem endeusar ninguém, questionando. Acho que Uhum. tudo que a gente falou aqui, daqui a um ano, se a gente gravar esse podcast, a gente pode estar pensando diferente. Pode. Eu acho que uma coisa que me veio, Fernanda, até, tipo assim, que talvez duas habilidades sejam importantes para fazer ciência. Uma forma legal, né? Porque que nem tem um monte de cientista aí que é uma porta, digamos assim, né? Curiosidade e a disposição para mudar de perspectiva. Disposição para ver, opa, eu estava errado. Então, Não era para é esse a caminho. dúvida. É lidar com a dúvida. A gente lida com a dúvida o tempo todo. E toda vez que a gente consegue desenvolver uma pesquisa lá, provar alguma coisa, a gente nunca prova a verdade, que a gente está certo. A gente prova que a gente está não Aquilo muito faz errado. sentido. Que aquilo faz A gente sentido. prova que a gente não está muito errado. Uhum. A gente não está muito errado, a gente não está certo. É só que a gente não está muito errado. E Até o aí, jeito que são os testes estatísticos e tal, que eles trabalham com probabilidade. A gente tem probabilidade de não estar errado. até porque tu fez pesquisa com 8 bilhões de pessoas? Acho que não, né? Pois é. Até a pesquisa com 8 bilhões de pessoas, ela tem várias coisas de probabilidade que vão dar errado. Você vai Mas olha mostrar que só, você está menos errado, não que você está certo. É diferente. e aí corta E para as lidar com pessoas. isso internamente é uma coisa, porque a gente começa a lidar com a nossa insignificância mesmo. Sim. Aí tu vê, opa, peraí, eu não sou dona da verdade? Como que é isso? Mas aí, olha só, corta para as pessoas criando conteúdo na internet, baseado em evidências científicas. Isso aqui é comprovado. Tal coisa não é comprovada. Tá, mas tu acha que o que é comprovado é assim, Deus, selo de Deus aprovou. Como é que ficam os ateus que não acreditam em Deus? Como é que eles ficam? Exato. Então, assim, parece que é uma lei universal. Tem evidência ou não tem evidência? Não, não tem evidência. Tipo assim, como se aquilo fosse escrito em pedra. Descobri que a Terra gira em torno do Sol. Não, eu descobri isso aí. Pronto. O que foi escrito em pedra foram os 10 mandamentos. E é sempre legal, porque todas essas coisas, elas têm uma conotação religiosa mesmo, né?
todas elas têm uma conotação religiosa. Você fica, meu Deus, a pessoa tá trocando uma coisa por outra. Exato. Nossa, eu até... olha só que interessante. Sabe quem é o Serjão? Não. Ele é um cara da ciência, assim, ele tem um canal no YouTube voltado para astronomia, enfim, essas coisas assim. Física, universo, sempre que tem, nossa, lançamento do foguete do não sei o que, ele faz uma live, ele vai lá pro Tá. lugar e tal, tem as coisas assim. E o nome dele é Serjão porque ele é gordo, ele até emagreceu e tal, enfim. E aí ele se considera ateu. Eu vi até um corte de algum episódio falando sobre isso e tal. E aí eu não lembro qual era a justificativa dele, mas muitas vezes a justificativa de uma pessoa ser até, acho que no caso dele, acho que é bastante voltada à questão da ciência, tu também tá ainda usando a ciência. Então tu tá tendo um comportamento religioso, fanático, da mesma forma que algumas pessoas têm com a religião. E aí parece que até o inverso, né, por exemplo, da Idade Média, em que a igreja era suprema e a ciência era, cala a boca. Agora é o contrário. Né? E me perdi até o que eu ia falar. Mas enfim, é isso assim. E isso tem muito. Olha, já conectando uma outra área do conhecimento. Isso tem muito a ver com a temática de Sagitário. Porque, por exemplo, Sagitário, e consequentemente Júpiter, que é o seu regente, tem muito a ver com. Ele é representado por um centauro que aponta uma flecha para o céu, simbolizando a expansão. E é uma flecha, então ela vai reta, uma expansão que acontece alinhada com seus valores. Então, tem muito, assim, uma palavra para mim de Sagitário é integridade, sabe? Eu expando, eu troco com as pessoas, mas eu tenho integridade comigo, com os meus valores. E aí, uma distorção, uma sombra de Sagitário é o fanatismo. Eu tô tão presa nos meus valores que não enxergo mais nada. Fanatismo religioso, fanatismo político e coisa que as pessoas não falam, fanatismo científico. Fanatismo científico. Sim, isso cega. Isso existe. Isso cega. Sim, isso cega as pessoas. Todo fanatismo cega as pessoas, né? Enfim, Fernanda, gratidão pela sua presença. Adorei. Eu também. Muito. Nossa, fiquei até com fome agora. Pensar. Conversas boas. Gasta energia. Gente, quem curtiu esse episódio, acompanhou até aqui, comenta, traz tua opinião, teus pontos de vista, discorde da gente, pode lançar hate. Vamos engajar, gente. Engaja. Fala o que tu gostou, o que tu não gostou. É pra discordar mesmo, porque a gente não pode ficar na bolha. Exato. E conta também pra gente se teve alguma coisa que a gente falou aqui que explodiu a tua cabeça, tu tipo, ficou assim, nunca tinha pensado dessa forma, né? Porque isso é muito legal. Eu acho que isso é muito expansão, assim, de tipo, bum, explodiu uma coisa na minha cabeça. Momento eureka. Conta aqui pra gente os seus momentos eureka e nos vemos por aí. Beijão. E o contato pra Fernanda, quem quiser falar com ela, saber mais, tá aqui embaixo, na descrição.